Olá, meus queridos e nobres irmãos. Estamos mais um sábado reunidos aqui para falarmos sobre um tema que é muito importante, que é a mediunidade. Afinal de contas, todo o trabalho que envolve o Portal Paz e também o canal Jordelei dos Santos, ele está pautado em cima dos fenômenos mediúnicos, devido à comunicação com os mentores, devido às cartas que os médiuns recebem, as mensagens provindas de outros trabalhadores, né, como o Fábio, como Liliana, como Robson. Então a gente está, a Natália, então a gente tem produzido muito conteúdo assim de ordem mediúnica. E o melhor caminho para explicar isso é nós estudarmos sobre mediunidade. Então, temos o sábado completamente voltados a esse compromisso de olharmos a mediunidade com outros olhos. Como na semana anterior nós terminamos o capítulo 15, agora a gente vai pular o capítulo 16, né, e vamos partir para o processo da formação mediúnica, de desenvolvimento da mediunidade, de formação. O que Kardec falava sobre isso, como ele direcionava, como ele ia. Então, temos agora um período muito interessante de observação sobre o desenvolvimento e a formação dos médiuns. Deixo com vocês agora, hoje aqui estamos com a dupla, o trio, né? Robson e Thiago, e vamos ao conteúdo. É joia. É como você falou sobre a estrutura de estudos do canal, né? Lembrar sempre das pessoas entrarem no grupo do Telegram, e lá no grupo do Telegram tem o Fábio, tem as pessoas do grupo de sexta-feira, né? Mas o Fábio que coordena, porque tem o estudo de mediunidade também, nas sextas-feiras, depois da live do portal. E já que nós estamos falando de Kardec, né, na época de Kardec ainda não existia Portal Paz, nem centro espiritualista, nem curso médium, nem nada disso. Os médios eram simplesmente médios, né, estavam lá fazendo as manifestações, e Kardec estava tentando pôr uma ordem, ou tentando criar, né, alguma coisa que permitisse um estudo sistematizado daquilo ali. E foi quando ele escreveu esse livro, o Livro dos Médiuns, e o capítulo 17 tem o título Formação dos Médiuns, e ele fala de desenvolvimento da mediunidade. Nesse capítulo, examinaremos especialmente os médiuns escreventes, porque é a mediunidade mais comum, e ao mesmo tempo a mais simples e cômoda, que dá os resultados mais satisfatórios e mais completos. É também a que todas as pessoas ambicionam. Não há, infelizmente até o momento presente, nenhuma maneira de diagnosticar, ainda que aproximadamente, se alguém possui essa faculdade. Os sinais físicos, em que algumas pessoas julgam ver indícios, não devem ser considerados. Ela se manifesta nas crianças, nos velhos, nos homens e nas mulheres, seja quais forem seu temperamento, estado de saúde ou grau de desenvolvimento intelectual e moral. Há apenas um meio de lhe constatar a existência: experimentar. Pode-se obter a escrita, como vimos, por meio de cestas e pranchetas ou diretamente pela mão, sendo este último o meio mais fácil, e pode-se dizer o único hoje utilizado. É o que recomendamos preferencialmente. O processo é simples. Consiste unicamente em pegar um lápis e papel e se colocar na posição de uma pessoa que escreve, sem nenhuma outra preparação. Porém, para que haja êxito, diversas recomendações são indispensáveis. Quanto à questão material, recomendamos evitar tudo o que possa atrapalhar o movimento livre da mão. É até mesmo preferível que essa não descanse no papel. A ponta do lápis deve ficar em contato o suficiente para traçar, mas não a ponto de oferecer resistência. Todas essas precauções tornam-se inúteis, uma vez que se conseguiu escrever correntemente, porque, então, nenhum obstáculo detém a mão. Essas recomendações são apenas as preliminares para o aprendiz. Continua? É indiferente usar caneta ou lápis. Certos médios preferem a caneta, mas ela só pode servir melhor aos que escrevem pausadamente, aos que escrevem com tal velocidade que o uso da caneta é difícil, ou pelo menos muito incômodo. O mesmo acontece quando a escrita é brusca e irregular,
ou quando se manifestam espíritos violentos, que batem com a ponta do lápis e a quebram, rasgando o papel. O desejo de todo... Parou? Ele mudou de assunto. Vocês estão sem áudio. Esse é um ponto muito interessante, porque a mediunidade da escrita, ela é mais comum realmente de aparecer, mas por ser mais comum, ela não se faz mais simples. Talvez eu diria que é uma das mediunidades mais complexas que tem hoje, pois como o trabalho trazido por Chico e por Divaldo até nós, assim como outros tão trabalhadores incríveis, eles nos trouxeram padrões, criaram padrões, principalmente de comprovações e de estruturação de escrita. Claro que o desenvolvimento ele se dá de forma muito simples. Kardec nos ensina que não precisa nenhum preparo. Claro que nós recomendamos sempre um momento de estudo de algo espiritual antes. Uma leitura de um texto mediúnico, de algo que eleve a vibração, um processo do evangelho anterior, seguido das orações. Por quê? Para nós nos conectarmos. Veja que esta conexão, ela não diz que serão sempre benfeitores espirituais. Porque muitas vezes, nossos queridos amigos benfeitores espirituais poderão trazer espíritos não compromissados com a verdade, num primeiro momento, que não é para nos enganar, mas simplesmente para nos treinar, levando em consideração de ser um treino. E o treino é fundamental. Então, no desenvolvimento de todas as faculdades mediúnicas, não se busca intelecto, não se busca qualidades morais, não se busca um ser perfeito. São apenas faculdades que ocorrem. E nós precisamos experimentar. Mas para experimentar, nós temos que estar livre de preconceitos, até mesmo nossos, que é o processo mais delicado. Claro que existem médiuns que pegam pela primeira vez um lápis e um papel e saem escrevendo livremente. Então, podemos pensar, isso faz-se necessário estudar, ou não se faz necessário. Nós precisamos estar num trabalho interno, de estudo interno, constantemente, em qualquer grau de desenvolvimento mediúnico. Pois este será sempre as barreiras e os limites de proteção que estarão ao nosso redor. Muito é dado, né? Muito é cobrado para quem muito é dado. Esta é uma frase importante. Então, o aperfeiçoamento moral após o desenvolvimento de uma faculdade mediúnica, ele se tornará indispensável. Por quê? Porque passará por nós mensagens muito esclarecidas, muito esclarecedoras. E essas mensagens sempre servirá primeiro ao médium. Então, ali já começa o trabalho de esclarecimento e de doutrinação. Por isso que cabe ao médium não apenas escrever, mas também achar uma forma de traduzir. Por quê? A gente volta no exemplo Chico, né? Chico psicografava e logo após a psicografia, ele mesmo fazia a leitura de suas cartas. Por quê? Porque ele sabia que a informação era necessária primeiro a ele. Mas, claro, agora ampliei um pouco mais a gama, né, de informações, mas esse é o caminho. E a gente precisa não temer, apenas confiar e se entregar. Robson, Thiago. E o que você acha, Jordelei, sobre usar outros instrumentos de escrita, né, tipo máquina de escrever, ou até o computador, né? Porque ele está falando de papel e caneta, que eram as coisas que eram na época dele, né? Inclusive a caneta devia ser bem diferente, porque acredito que não tinha caneta esferográfica, né? Ele está falando que a caneta é mais difícil, e hoje a gente sabe que a caneta é mais fácil que o lápis, né? Porque o lápis vai ter que parar para apontar e tudo, e a caneta não. Mas essas na outras minha ferramentas... edição que falava em pena.
Ah, pois é, Quando era caneta preta. porque é como hoje muitas pessoas digitam, né? Mesmo na época da máquina de escrever, ia ter o problema de ter que voltar, mas no computador não tem, né? Você não tem que voltar o papel para poder continuar escrevendo, nem tem que trocar o papel. Uhum. Que na época da máquina de escrever, essa era uma limitação, né? Tanto é que quando o Sim. psicógrafo é muito rápido, a gente vê que fica alguém ajudando e trocando o papel para a pessoa, né? Ela vai só escrevendo e alguém vai trocando os papéis. E na máquina de escrever não ia dar para fazer isso, né? O espírito ia ter que parar de escrever para poder continuar, mas no computador não tem, né? Pode, claro, Tiago. Só complementando isso, o outro lado da pergunta do Robson, eu lembrei aqui no filme Nosso Lar, quando o mentor lá do André Luiz vai falar, você quer escrever? A gente tem vários métodos aqui. Aí tinha um pessoal lá com computador, na época do André Luiz não tinha computador, né? Tinha máquina de escrever, computador, lápis, enfim. É só uma coisa que eu lembrei, que ele não conhecia o computador, ele já poderia já passar a mensagem através do computador deles lá. Eu estava buscando aqui, mas não deu tempo. Tem um médium, ele é médico, ele faz parte da Associação Médico Espírita e ele é da cidade de Pelotas. Ele tem um trabalho muito, muito bonito. É o Conhece ele? Sérgio Lopes. Sérgio Lopes, exatamente. Este é um médium que ele psicografa no computador. Esse é um médium que ele senta no computador e psicografa. Mas aí a gente, contrapartida, a gente vê o Divaldo que prefere o papel, né? Que prefere o papel e a caneta. Então, isso hoje vai do processo da adaptação do médium, pois a mensagem ela é transmitida e aí se passa. Para mim, quando o processo é de escrita, ela é semiconsciente e muitas vezes consciente. Eu sei que o espírito está ali e ele passa a informação, né? Precisamos passar uma informação. Então eu já fiz isso por SMS, já fiz isso uh, por WhatsApp, já fiz isso pelo computador, de transmitir uma mensagem escrevendo rápido assim. Só que daí a mensagem vem muito mais rápido mesmo, né? Então aí tem que ter algumas habilidades nas quais eu não sou muito portador de velocidade no computador. Mas isso ocorreu, né, comigo em algumas circunstâncias. Mas sempre mensagens de apoio, de segurança. Mas aí tá, nós temos dois exemplos de médios que usam equipamentos diferentes. Entra no processo da adaptação. Qual o médio se sente mais confortável? Então, sentiu-se confortável, é só fazer e seguir. Aí o que me veio na cabeça foi uma seguinte indagação, assim, porque eu entendo que se o médium está recebendo o pensamento e digitando aquele pensamento, ele é quase como se fosse uma secretária que alguém está ditando e está escrevendo. Mas se ele for inconsciente, o espírito tem que saber digitar? Uhum. Exatamente. Exatamente. É que, veja, esse estado de secretária é um bom exemplo. Eu diria até escrivão. Né? Acho que o escrivão é o que melhor define essa questão. Porque a gente está ali no depoimento falando livremente. Né? E o cara está lá notando tudo numa velocidade surreal. E a mediunidade intuitiva é assim. Né? O médium percebe a mensagem e escreve. Né? E vai escrevendo, vai transcrevendo a mensagem. Então, é um exemplo muito claro de mediunidade de intuitiva, né? Da psicografia intuitiva. Mas se for inconsciente, aí o espírito está tomando a mão da pessoa, então o espírito tem que saber datilografar para escrever Exatamente. correto. Né? Exatamente. Entendi. Eu ia complementar isso. O Robson levantou, é riquíssimo essa gama de pergunta aí. Porque, por exemplo, quando se escreve, né, eu vejo aqui o exemplo aqui em casa, muda-se a grafia. E tem a questão também da assinatura também, né? E isso traz uma credibilidade a mais para o que está sendo feito ali, né? Se compara, vê a assinatura, enfim, tem no próprio história do Kardec, lá no filme dele, a gente consegue ver que eles vão atrás da assinatura para saber se era a pessoa mesmo que escreveu ou não e tudo mais. Aí tem essa questão quando é datilografado, né? Quando é digitado no computador. Daí não sei como é que fica. Vai mais pelo conteúdo mesmo. Né? Claro, é que
a gente tem que pensar não apenas nas cartas, né, que é onde necessita da comprovação, mas, por exemplo, um livro, uma mensagem, este não precisa da comprovação. O conteúdo em si vai ser a comprovação, né? Qual é o teor do conteúdo? Agora, uma carta psicografada para alguém, acredito que ainda, a não ser que seja fiel às informações contidas na carta, né, que pode ser que se tenha com outras comprovações por outros caminhos, mas tudo vai depender do conteúdo, né? Aí. Mas a tua citação referente a André Luiz é muito clara, porque lá aparece o lápis, papel e lápis, a máquina de escrever e o computador. E tinha alguém sentado no computador lá escrevendo quando... E não é nem computador, desktop, é um notebook mesmo, né? Exato. E naquela época não tinha, né? Aqui não Naquela existia época nada. não tinha. Essa coisa da comprovação, ela é bastante controversa, né? Porque quantas vezes que comprova tudo e tem todos os indícios, assim, né, materiais de que é a pessoa, e quem recebe a mensagem não consegue quebrar a barreira e acreditar, né? Fala assim, vocês estão me mostrando, eu estou vendo, a minha lógica fala que é, mas eu não consigo acreditar que é, né? Porque eu acho que isso não existe, ou eu acho que não tem como a pessoa vir aqui e me dar uma mensagem, né? É que, na dúvida das pessoas, a gente nunca vai conseguir trabalhar. Porque o conhecimento de que nós somos portadores, as crenças de que nós que carregamos, elas foram construídas para a nossa estrutura. Não tem, por exemplo, se nós pegarmos um daltônico e nós falarmos, essa cor é vermelha, ele nunca vai conseguir ver o vermelho. Então, alguém de nós está equivocado? Não está. Só não consegue ver. O processo da crença no mundo espiritual, ele é necessário para quebrar muitos tabus. O primeiro, de arcarmos com as responsabilidades máximas, porque sabendo que terá volta, que eu terei que voltar, eu preciso tomar mais cuidado nas minhas decisões, nas minhas escolhas, nas minhas ações. Quando eu não preciso voltar, tá, tudo bem. E em termos de uma coisa mais prática, né, Jordelei, porque ele está falando assim, experimentar, e você falou, antes de experimentar, né, tenta melhorar o ambiente, faz um evangelho e tal. Mas você imagina isso, a pessoa fazendo na casa dela, ela marca um horário, ou tem reunião específica para fazer isso? Essa é uma pergunta que às vezes aparece muito, né, das pessoas assim, eu fui lá no Centro Espírita, eles queriam que eu assistisse 5 anos, fazer uma faculdade de Livro dos Espíritos, para poder experimentar depois, né, como que eu faço, como que é isso? Bem, eu recomendo procurar sim uma casa para isso, porque meu vizinho passando, o grupo, ele exerce uma outra força sobre nós, que é o desenvolvimento e as vivências individuais de cada um, que viram, sim, um compêndio de ensinamentos complementares para o meu desenvolvimento. Então, nesse processo, o grupo auxilia muito. Porque às vezes eu estou tendo sensações que outro já teve, ou que outro também está tendo, comprovando que não é só algo físico, vindo informações que se completam, né, nas informações que chegou a outro médium. Ou seja, esse trabalho de crescimento e amadurecimento é muito maior. Claro que as casas tradicionais, federadas, elas têm um processo rigoroso de estudo, que são 5 anos. Mas existem outras tantas casas que não estão vinculadas à federação. Essas permitem,
com o passar dos dias, do grupo de estudo, da interação, do envolvimento, a participação. E é aí que vai começar os desenvolvimentos. Num primeiro momento, eu não recomendo não fazer em casa. Em casa, a gente só deveria tentar fazer quando nos sentirmos muito seguros do que estamos fazendo. Por exemplo, muitas orações, muito tempo de contato com a espiritualidade. Em casa, a gente pode fazer uma oração e se colocar em contato com a espiritualidade, para afinar os laços. Mas, num primeiro momento, se colocar a querer desenvolver psicografia, clarividência, clareaudiência, acho bastante temeroso. Meus queridos irmãos, muito obrigado por mais esse sábado. Se ficou alguma dúvida ou as nossas respostas e as nossas perguntas aqui levantadas gerou novas perguntas a você, coloque aqui nas mensagens. Gostando, deixe o seu like, que é muito importante para nós e para o canal. E compartilhe, isso nos ajudará bastante. Paz, luz e um sábado maravilhoso, especial para vocês. Tchau, tchau.